Graça e paz. Vamos, pela graça de Deus, continuar meditando, lendo esta carta. Estamos lendo aqui com os irmãos a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Bem, até aqui nós vimos a necessidade da justificação pela fé em Cristo e como Deus nos justificou. A justificação de Deus, ela acontece em Cristo. E nesta carta aos Romanos, Paulo trata da justificação pela fé em Cristo de uma maneira direta, profunda e abrangente. E ele destaca 3 recursos divinos pelos quais Deus justifica um pecador. O primeiro recurso divino justificador é o sangue de Cristo, derramado lá na cruz em favor do pecador. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos capítulo 5, versículo 9. Esta justificação pelo sangue tem a ver com os pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 25. O sangue de Cristo tem o poder de justificar dos pecados dantes cometidos. O sangue de Jesus nos lavou, nos limpou de todos os nossos pecados, que também tem a ver com a sua morte na cruz, pois ele levou em seu corpo sobre o madeiro, a cruz, os nossos pecados e deu
um fim em todos eles. Deus nos justifica dos pecados pregressos. Então, aquela pessoa que o sangue de Jesus purificou, é ficha limpa, totalmente limpa. E desse modo, Deus nos justifica de todos os nossos pecados. No entanto, irmãos, a justificação de Deus não se resume apenas no perdão dos pecados, daqueles pecados cometidos. Aqui entra o segundo recurso divino justificador, que é a morte do pecador com Cristo na cruz. Aqui está um ponto muito importante. Aquele que está morto está justificado do pecado. Romanos capítulo 6, o versículo 7. Agora é justificação pela nossa morte com Cristo nele. Depois do sangue, chegamos à justificação pela morte. A morte de Cristo, a nossa morte em Cristo. Porque sem a morte dele, a nossa também não se daria. Então, é a morte com Cristo lá na cruz. É a morte do velho homem. O nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Romanos 6, versículo 6. Então, o pecador morreu com Cristo na cruz para ser justificado daquilo que ele é. O sangue justificou daquilo que ele fez, que o pecador fez. Mas a morte no corpo de Cristo, lá na cruz, justifica do que ele é. Assim, a morte com Cristo é para tratar daquilo que nós somos. Jesus não só me limpou dos meus pecados, mas também me fez morrer em seu corpo para o pecado, me libertando do poder do pecado que operava em mim. É uma questão de fé. Eu creio nisso. E agora chegamos no terceiro recurso divino justificador, que é a ressurreição de Cristo, o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Romanos capítulo 4, versículo 25. Cristo ressuscitou para nossa justificação, é o que diz aqui a palavra. A ressurreição de Cristo é o ponto culminante da justificação de Deus. Como que Cristo nos justifica pela sua ressurreição? Exatamente nos ressuscitando com Ele em novidade de vida. Esta vida nova é Cristo em nós. É Cristo em nós vivendo a vida de retidão e justiça, que eu jamais conseguiria. É Ele. Então, o sangue de Jesus me justificou de todos os meus pecados passados. Cristo me fez morrer com Ele para me justificar do que sou no pecado. E o Senhor Jesus Cristo foi ressuscitado para que eu também fosse ressuscitado juntamente com Ele. Ganhei em mim a sua vida. E mais, a partir da minha ressurreição com o Senhor, Ele mesmo está em mim
vivendo a sua vida justa e santa. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Portanto, justificação total. Aqui não tem como colocar defeito. Agora, Paulo passa a falar sobre os frutos dessa justificação na minha vida. Ou seja, seus benefícios práticos na nossa vida. Tendo sido, pois, justificados, aqui aparece já justificados, pela fé, temos, não é teremos, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro benefício é a paz com Deus, porque o foco aqui é a paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Romanos 5, versículo 10, o texto foi lido aí no início. Você vê o seguinte: o pecador é inimigo de Deus. Ele nasce inimigo de Deus, mesmo sendo religioso. Éramos inimigos de Deus, não somos mais, mas éramos inimigos de Deus, porque fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, a morte de Cristo, a nossa morte com Cristo. Muito mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então, houve uma morte, a morte do Senhor. Houve também outra morte, que é a minha no Senhor, para que essa inimizade fosse desfeita. E depois disso entra a ressurreição, e aí a gente ganha a vida dele. E o texto diz aqui que seremos salvos por sua vida. E chama até de uma coisa assim, muito mais, que é essa vida de Cristo em nós. Irmãos, é isto que nos torna alegres. Há um exultar, um transbordar de alegria, porque fomos reconciliados, e não só reconciliados, recebemos a vida do Senhor em nós. O pecador nasce com uma inimizade dentro dele em relação a Deus e aos demais. Uma inimizade profunda. Não é uma briguinha. Não estamos falando de uma briguinha qualquer, de uns tapas, de uns desaforos. Não. É uma coisa profunda, é uma inimizade profunda, é uma separação mesmo. É algo que está dentro da pessoa e já nasce mostrando as unhas. É a obra do pecado dentro do indivíduo. E tem nome, viu? Tem nome. Chama-se natureza perversa, ímpia. O que significa temos paz com Deus através de Cristo, em Cristo?
Significa que Ele, o Senhor, na cruz, levou todos os nossos pecados, nos fez morrer com Ele para o pecado e nos deu a sua vida, que agora opera em nós. Depois disso, temos paz com Deus. Como eu disse, não é teremos, mas temos. Temos significa que já desfrutamos essa condição de paz dentro de nós, como uma realidade. O pecado, irmãos, produziu um ambiente muito conturbado, agitado dentro do indivíduo. E o contrário disso é a paz que Deus coloca em nós. A paz com Deus é um resultado maravilhoso, grandioso, da justificação em Cristo. Eu estou sendo beneficiado com isso, na prática, aqui dentro de mim. João capítulo 1, de jeito nenhum. João capítulo 14, versículo 1 e depois o versículo 27. Por favor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá ao mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A busca pela paz no mundo inteiro, quer no ambiente político, grupal, familiar, é uma obsessão. Mas é uma paz entre pessoas. A paz do Senhor é uma paz no coração, lá dentro. É uma paz entre pessoas e produzida pelo próprio homem. Esta paz não se sustenta porque é uma paz do mundo e pelo mundo. A paz de Cristo é dentro de nós e desfaz a angústia, o medo, a agonia, o desassossego do nosso coração. A paz de Cristo é gerada pela sua presença viva em meu interior. A paz de Cristo é Ele mesmo em nós. E esta é a paz que tanto precisamos. Jesus fez diferença entre paz, a paz que Ele dá, e a paz que o mundo oferece. Para Jesus, uma é a paz do homem e a outra é a paz de Deus, a paz que é dele, que é Ele. Foi por isto que Jesus disse: a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá. A paz que o mundo propõe tem a ver com conforto, equilíbrio de poder, controle, domínio, bens, o din-din, a grana, segurança, sucesso, liberdade de expressão, não é? Quem não quer liberdade de expressão? Carências emocionais, afetivas, satisfeitas, com tudo que está dando certo. E por aí vai. Ora, tire-se qualquer dessas coisas de uma pessoa e ela perderá toda a paz. Acaba a paz dela. Não dorme mais, fica irritada, amargurada, ressentida. É uma coisa de doido mesmo, é louca. Acaba a paz que a pessoa supostamente possuía.
A paz de Cristo, irmãos, no entanto, não é assim. Não é uma paz de contingências, de circunstâncias, de acordos, de assinaturas, em que ambas as partes prometem não brigar, pelo menos. A paz de Cristo não depende da harmonia do ambiente à nossa volta. Fique sabendo. A paz de Cristo não depende da harmonia da nossa volta, do que está acontecendo. Porque se fosse assim, do que adianta a paz de Deus, se na hora do fogo, da fornalha, da coisa pegando mesmo, a minha paz desaparece? Então a paz de Cristo não depende se está tudo legal comigo. Não depende disso. Depende de Cristo mesmo, do perdão dos meus pecados, da minha morte com Cristo e da presença dele no nosso interior. Irmãos, a paz de Cristo habita em nós e é capaz de desfazer toda a angústia do coração e dissipar todo o medo que está ali. Esta paz de Cristo é um poder descomunal, impensável dentro de nós, porque trata-se dele mesmo em nós. Portanto, a paz de Deus resulta do perdão dos nossos pecados, da nossa morte com Cristo na cruz e da sua presença viva no nosso interior. Entenderam? Porque se não entenderam, aí meu fracasso é grande em expor, que eu já não sou mesmo bom com palavras, em expor as coisas. A nossa firmeza na graça é outro benefício da justificação. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos. Que coisa maravilhosa. Firmes na graça. E é a graça que nos firma nela. Firmes. Fomos salvos pela graça. Vivemos neste mundo na graça. Somos sustentados do começo ao fim pela graça de Deus em Cristo. Toda a nossa vida, irmãos, nossa vida em Cristo é pela graça e na graça. E nesse versículo 2 de Romanos capítulo 5, também aparece outro benefício da justificação em Cristo, que é a esperança. A esperança. Depois de justificados, temos paz com Deus, estamos firmes na graça e estamos numa posição de confiança, satisfação e alegria, desejando, anelando pelo dia quando realmente nos tornaremos tudo quanto Deus tem em mente que sejamos. Como eu almejo esse dia, espero todos os dias. Outro benefício que é aparentemente estranho, é um benefício estranho, mas é um benefício, é a tribulação que nós passamos neste mundo. É um benefício também. Vamos até ler o texto novamente, que é Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança.
Você prestou atenção? Tem uma expressão aí: nas próprias tribulações. Não é na tribulação do outro. Como que você está sofrendo, meu irmão? Ah, Deus tem um propósito e eu me alegro pelo seu sofrimento. Não, é nas próprias tribulações. Cada um tem. A experiência minha, a expressão nas próprias tribulações já está mostrando que é uma experiência de cada justificado em Cristo neste mundo. Tá? Não tem como escapar. Você está procurando um paraíso aqui na terra? Você não vai encontrar um paraíso aqui. Não é agora. No mundo a gente passa por tribulações, sofrimentos. Não tem como escapar. Não tem vacina contra a tribulação. Não tem vacina contra a tribulação. A palavra tribulações refere-se todo o sofrimento que passamos neste mundo. Mas, presta atenção, mas principalmente o sofrimento que o mundo provoca nos justificados. É um negócio peculiar nosso, do cristão nascido de novo. É um sofrimento privativo do povo de Deus. E vai aumentando, viu? Vai aumentando. Não vai passar não. Não vai passar não. Vai aumentando cada vez mais, até que o Senhor volte. Qual é a atitude de um justificado em face dessas tribulações? Como é que você reage? Não é um meramente suportar com resistência estoica, porque eu resisto, porque eu... Não é isso. Também não é ser indiferente ao prazer, à alegria, assim como a tristeza ou a dor. Não tem como ser indiferente. Tem gente que tenta, mas quando dói, grita. Não se trata de resistência resignada, ríspida, impassível diante de alguma situação trágica ou à frente de um grande sofrimento. Não é esse tipo de suportar, não. O texto diz que o justificado pela fé em Cristo regozija-se nas tribulações. Também não é um masoquismo, aquela atitude doentia que se revela em deliciar-se na dor. Essa é doença, não é isso também. O regozijar-se aqui não é masoquismo. O que é então? É reconhecer que por trás da tribulação, do sofrimento, seja o que for, existe uma soberania de Deus. É isso que faz alegrar, que me faz alegrar nesses momentos difíceis. Existe uma soberania administrando tudo, eu creio. Existe um amor soberano e cuidadoso que revela um propósito eterno. É por isso
que devemos regozijar-nos no sofrimento que passamos. Veja bem, a causa do regozijo não é a dor. Não é a dor, não. Não é a tribulação, não, meu irmão. A causa deste regozijo não é a dor, não é a tribulação, não é o sofrimento, mas Deus mesmo. Há uma esperança certa que não nos decepciona. Ela nunca haverá de trair-nos, provando ser no final apenas uma ilusão. De jeito nenhum. E Paulo diz, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e experiência, esperança. E no versículo 5 ele diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Romanos capítulo 5, versículo 5. Aqui entra outro benefício: o amor. O amor como um benefício da justificação. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que é Romanos 5, versículos 6, 7 e 8. Esse é o amor de Deus. Esse amor ninguém tem por si mesmo. Ninguém tem. Em João capítulo 5, versículo 42, sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. o Senhor Jesus disse que aquelas pessoas não tinham dentro delas o amor de Deus. Ninguém nasce com esse amor. Mas Jesus também disse que esse amor estaria em nós. João capítulo 17, versículo 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Então Jesus diz que ninguém tem este amor em si mesmo, já nasce com esse amor, ninguém, mas que poderia ter. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor, aqui é o amor de Deus, com o que me amaste, olha bem, irmãos, o amor com que o Pai amou o Filho, o amor com o que me amaste, esteja neles. Quem são esses neles? Os discípulos do Senhor e nós. Agora, e eu nele esteja. Olha, Jesus precisa estar em mim para que o amor esteja em mim. O ser humano não tem esse amor, mas aquele que foi justificado em Cristo
por Deus tem, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Agora dá para amar. O meu mandamento é este, disse Jesus, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus se coloca como parâmetro. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Irmãos, não podemos confundir esse amor com humanismo, com sentimentos. O humanismo criou uma religião de toques para demonstrar o amor. O abraço é uma coisa muito boa entre pessoas que se amam, muito boa mesmo, e eu gosto, mas o amor é muito maior do que um abraço, muito maior. Não é preciso tocar fisicamente uma pessoa para amá-la. Para amar uma pessoa, nós não precisamos comprá-la. Não precisamos fazer isso, porque podemos escravizar as pessoas com os nossos afetos, viu? Não podemos fazer das pessoas escravas dos nossos afetos e sentimentos. Precisamos diferenciar o que é amor, para depois não ficar magoadinho depois com os acontecimentos. Se a pessoa ficou magoada, não ama coisa nenhuma, não ama. Se você está magoado por alguma coisa, meu querido irmão ou querida irmã, seja lá quem quer que seja, você não ama. Nós temos que ter afetos uns pelos outros, mas não precisamos ser negociantes de afetos. Eu não estou aqui para negociar nada com ninguém. Tem muita diferença entre amar e gostar. Às vezes a gente ama e não gosta. Outras vezes a gente ama e gosta. No entanto, isso não significa ódio. Quando eu digo assim, eu amo você, mas não gosto. Porque eu posso amar você, mas não gostar da vida que você leva, a vida pecaminosa que você leva, não gostar do seu egoísmo, do seu jeito, nesse sentido, mas eu posso amar. Nesse caso, eu não gosto, mas amo. Jesus não foi visitar o primo João Batista na cadeia, apenas mandou um recado. Se fizer isso hoje, hein? Vou mandar um recado lá para o irmão que está doente, ou irmã, ou seja, quem quer que seja, numa situação difícil. Vou mandar um recado, uma mensagem para ele de conforto. Mas eu não vou lá, pronto, acabou a conversa, né? A confusão é grande. Jesus não foi visitar João Batista, mandou um recado. Foi insensível? Não. Ele foi amoroso. Se Deus estiver por trás e for de fato preciso enfrentar até a morte, juntos iremos. Por que não? Mas não vamos confundir a obra do amor com o humanismo afetado. Como que Jesus nos amou? Como que Ele nos amou? Dando-se por nós.
nos perdoando, falando a verdade, pregando o Evangelho com amor incondicional e eterno, e abrindo mão de si mesmo. Tem gente que não faz isso mesmo, né? Abrir mão de mim mesmo. É o padrão do amor de Cristo. O Pai, ao dar o seu Filho por nós, deu-se a si mesmo também. O seu amor foi nos buscar quando éramos pecadores, ímpios, inimigos de Deus, fracos e falidos. E morreu por nós numa cruz para nos justificar pelo seu sangue, pela sua morte e pela sua ressurreição. Agora temos paz com Deus, amizade com Ele, comunhão, acesso, firmeza na graça, e também temos a condição de passar pela tribulação sem azedar. Estamos na graça, cheio da esperança, atribulados, sim, atribulados, mas satisfeitos. Por quê? Porque estamos olhando para além das tribulações, estamos olhando para Cristo, sua palavra e sua soberania. Estamos irrigados pelo seu amor, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado.